Se eu contasse para vocês lá em 2025 que nessa nova temporada de 2026, Alonso, Aston Martin, Honda, Adrian Newey e todo mundo correria um risco já na primeira corrida de apenas cumprir tabela. E aqui não estou falando de cumprir tabela de você ficar em 14º, 15º ou toda a corrida em último, nada disso. A Aston Martin, de acordo com o Motorsport Italia, pode apenas fazer algumas voltas no GP da Austrália e só começar a corrida e abandonar logo depois. É uma notícia extremamente preocupante, dado a magnitude que o projeto tinha, e é um dos pontos que eu vou abordar nesse vídeo junto com vocês. Além disso, a resolução do caso da taxa de compressão dos motores da Mercedes e uma informação que está surgindo na mídia lá fora. A Audi está sendo apontada por algumas fontes interessantes, como a BBC, como a equipe que pode surpreender a gente na briga ali no meio do grid, junto com Alpine e Haas. Vamos falar sobre isso hoje. Olá, você está no canal F, e como vocês já sabem, eu moro perto de uma rua cheia de motos e com um avião passando lá em cima, eu moro perto de um aeroporto. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, porque aqui eu falo de Fórmula 1 todos os dias, e já clica no like, porque o like ajuda muito na divulgação desse vídeo. É Race Week, senhoras e senhores, é semana de corrida, e eu, claro que vou voltar a fazer mais vídeos aqui nesse canal, como vocês já são costumeiros a ver aqui desde sempre. Meu olho tá tremendo aqui, imagino que não seja nervosismo, dada a situação da minha querida Aston Martin, que é o primeiro ponto que eu já vou começar a falar nesse vídeo aqui, porque eu tenho que botar pra fora, eu tenho que contar pra alguém, não acho que um vídeo curto pra mim vai ser o suficiente pra isso. Vamos lá. A gente estava acompanhando toda a situação da Aston Martin na pré-temporada, estava sofrendo, estava tendo problemas para ficar na pista, dava 6 voltas e já voltava. Chegou no último dia da pré-temporada, a Honda emitiu um comunicado dizendo que, por falta de peças sobressalentes, por falta de peças de reposição, a equipe não poderia dar mais voltas naquele dia e já encerrou os testes ali naquela sexta-feira. Pois bem, logo depois surgiu uma notícia da Sky Sports dizendo que, seguinte, a nossa querida Aston Martin não tinha mais peças de reposição porque, olha só, todas já tinham quebrado. Nessas notícias não foi confirmado, óbvio, nem pela Aston Martin nem pela Honda, porém, os rumores estão escalando pouco a pouco. Porque agora, numa segunda-feira, justamente numa segunda-feira pós semana sem corrida, como vocês já sabem muito bem, né? Na Fórmula 1 é mais ou menos assim. Toda vez que uma semana sem corrida acaba, pode esperar uma notícia bombástica na segunda-feira, que sempre acontece. E foi o caso do Motorsport Italia, que divulgou a seguinte informação. A Aston Martin estaria sendo compromissada apenas a cumprir os 107%. Aquele 107%? 107% é aquela medida que a FIA usa para ver se um carro é rápido o suficiente ou competitivo o suficiente para estar na pista de Fórmula 1 junto com os outros. E aí você já entende o grau de situação, né? Uma equipe considerada séria não pode se meter numa questão, na mesma frase, na mesma linha que 107%, e essa regra. Pois bem, de acordo com o Motorsport Italia ainda, eles disseram que a Aston Martin tem um plano lá na Austrália de fazer algumas voltas nos treinos para ser elegível a participar desse 107% e assim também ir para a classificação. E no domingo, que é o dia da corrida, fazer apenas algumas voltas e já retornar aos boxes. E aí a gente imagina que isso acontece por duas razões. A primeira, se isso realmente foi acontecer, óbvio, a primeira é que a Aston Martin não pode simplesmente desistir de mandar um carro para a pista, porque mesmo ela já sabendo que o carro vai quebrar em algum momento, ela não pode simplesmente deixar de mandar o carro para lá, porque já tem questões de contrato. Os promotores do evento já estão contando com a Aston Martin na corrida, então eles já vendem o preço do ingresso baseado nisso, tem toda a cobertura midiática, então fica feio não só para uma equipe, e também fica feio contratualmente, fica feio para o jurídico da equipe ela não participar. Então ela acaba fazendo só cumprindo a tabela e depois, se isso acontecer, retornando aos boxes. E o segundo é que, se ela já está com esse plano, já tem notícia saindo disso, é porque a Honda ainda não resolveu os problemas que ela detectou lá no Bahrein. Eu vi em alguns lugares dizendo que o principal problema do motor é que ele gera um tipo de vibração e isso afeta a parte elétrica do carro e assim ele não consegue ter muita confiabilidade. E eles estão tentando resolver isso ainda. E óbvio, leva tempo, o que é até
não entendível no ponto de expectativa, porém entendível no ponto técnico, que é que vai demorar um certo tempo, não vai ser coisa de 2 finais de semana, vai ser um processo mais longo, infelizmente, para Fernando Alonso e seus Blue Caps. É uma pena, mas eu vou torcer que isso não ocorra. Eu acho que ficaria muito feio para Aston Martin se isso acontecer. Não tem como cravar que isso vai rolar, porque a gente não tem bola de cristal, mas não é improvável. Uma pena. Uma outra coisa que aconteceu também nos últimos dias, que é bom a gente já passar logo esse assunto, porque já acabou finalmente, que é a tal da taxa de compressão envolvendo os motores da Mercedes. Mercedes que alimenta, né, equipes como McLaren, Aston Martin não, McLaren, Williams e Alpine. Agora as equipes e a FIA chegaram numa conclusão para que os motores mercedistas sejam reavaliados a partir do dia 1º de junho em condições frias e condições quentes. Vocês devem lembrar de toda essa polêmica da taxa de compressão, que a Mercedes conseguia ter uma taxa de compressão maior que 16:1 e assim conseguir mais cavalos de potência. Toda essa polêmica toda, a Red Bull já trocou de lado não sei quantas vezes, trocou de lado mais que a Itália em guerra, já trocou de opiniões algumas vezes também, denunciou a Mercedes, caguetou a Mercedes, enfim, tem todo esse papo aí. E a tal vantagem que a Mercedes tinha ou tem nos motores vai durar apenas até o dia 1º de junho. Até lá, a medição vai continuar normal, como já é como prescrito no regulamento, e depois do dia 1º de junho, elas vão ser medidas em condições quentes e condições frias. E já para 2027, os motores, a taxa de compressão será medida a 130 graus Celsius, já para não ter mais polêmica, já que uma brecha foi detectada e agora eles vão fechar essa brecha para não acontecer de novo e assim a gente focar no que realmente importa, que é as ações dentro da pista, que são as ações dentro da pista, né? Sempre bom concordar verbalmente. Mercedes agora que tem outro problema, né? Eu acho que o problema da Mercedes agora não é nem a taxa de compressão, mas sim esse papo aí que os motores não são lá tão confiáveis, porque na semana de testes lá no Bahrein deu problema, deu alguns problemas nos motores da Mercedes, tá? Deu alguns problemas, teve que trocar motor algumas vezes. Então, agora já encerraram esse problema e ela agora vai focar no outro. Vamos ver o que vai acontecer agora lá na Austrália. E falando em Austrália, vocês acompanharam a Audi de perto, bem como eu aqui, nessa pré-temporada, porque é o piloto brasileiro que está por lá e é uma equipe, entre aspas, nova. Embora ela tenha comprado da Sauber, é uma equipe que ganhou estrutura, né, com essa compra, porém teve que fazer um motor do zero. Então dá pra gente considerar ela uma equipe nova. E, de acordo com algumas fontes lá de fora, Racing News 365 e agora a BBC Sport, é a BBC que tá falando, não sou eu que tô inventando, eu poderia, né, cunhar essa frase aqui nesse canal, né? Enfim, a Audi é apontada como uma equipe que pode se misturar ali na briga do meio do grid com Alpine, Haas, Racing Bulls e que talvez estivesse à frente da Williams. Todas essas em situação de ritmo de corrida, ou ritmo de classificação, não sei, né? Eles só falaram ritmo, só falaram velocidade. E aqui entra 2 pontos que eu gostaria de discutir com vocês antes de fechar esse vídeo. Será mesmo que a Audi vai competir contra a Alpine? Porque eu acho que a Alpine vem muito forte. Eu não tenho a sensação de que a Alpine vai ficar brigando só pelo meio do grid. Não tenho essa sensação. A Haas eu até entendo, porque ela tem um orçamento um pouco menor, tem uma expectativa um pouco menor, é uma equipe que pega muitos componentes da Ferrari, então a gente até entende que ela fica um pouco atrás. Mas a Alpine, eu não sei, eu tô com a expectativa muito alta para ver o que a Alpine vai fazer nessa temporada. E 2, estar à frente da Alpine, estar à frente da Williams no caso, significa o que exatamente pra gente? Será que a Williams tá tão mal assim? Porque eu esperava a Williams brigar com a Alpine. Na verdade, eu esperava a Williams estar lá perto do top 4. Será que a Williams deu 2 passos para trás de novo? São muitas perguntas que só serão respondidas lá na Austrália. Por isso que eu tô tão ansioso para essa corrida. Vai ser 1h da manhã, a gente sabe muito bem. Aquele perrengue clássico, né, de ser brasileiro. Acordar não, né? Não dormir no sábado, virar pro domingo, assistir a corrida e assim alongar todo o final de semana para dormir de novo lá para as 20 horas do domingo, mas eu tô muito ansioso para ver não só essa situação da Aston Martin, como também a hierarquia do grid que vai ser agora. Será que a Ferrari vai estar à frente? Será que a Mercedes vai estar muito à frente? Será que vai ter briga entre Mercedes e McLaren? São muitas perguntas. E óbvio que todos vocês vão acompanhar comigo aqui nessa temporada. Quero saber suas opiniões, tá? De tudo que eu falei nesse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo.
Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus aqui falando de Fórmula 1. E eu vejo vocês no próximo vídeo falando de... Adivinha? Adivinha? Adivinha qual vai ser o tema do próximo vídeo? Fórmula 1. Ou WEC. Vai aqui. Por sinal, eu tô gravando alguns vídeos para postar em dias com 2 vídeos, tá? O primeiro vídeo deve ser sobre a Cadillac, o segundo deve ser sobre o Rafa Câmara, que a gente não tá falando aqui, o terceiro deve ser sobre a Audi, a Ferrari, enfim, tem alguns vídeos que eu vou fazer meio de caráter opinativo para postar aqui nesse canal, então fique de olho, tá? Normalmente vai sair como segundo vídeo do dia ou o primeiro, mas eu vou avisando, tá? Conforme as coisas forem saindo. Já estão gravados, já eu tô soltando. Vejo vocês no próximo, até mais!